Poderoso Deus, nesse momento manifesta teu poder, tua glória, tua graça, a tua misericórdia, Pai. Eis aqui os teus filhos e tuas filhas que precisam do Senhor, Pai, que precisam de cura, de portas abertas, de restauração familiar, que precisam de libertação de vícios, que precisam de salvação. Olha para essas vidas que estão aflitas, desanimadas, angustiadas, preocupadas. Senhor, Pai amado, venha pelejar, Senhor, com teu poder, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, com a tua glória, com a tua graça, resgatando as almas perdidas nessa madrugada. Jesus, tu és o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Vamos aqui para a palavra de Deus. E aqui diz o quê? No Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Vamos falar de Jesus? Vamos falar da crucificação de Jesus? Vamos falar de tudo que Jesus viveu por você e por mim? Vamos falar desse Jesus que te cura, que te liberta, que te resgata, que te salva, que faz milagres, maravilhas. Esse Jesus que deu sua própria vida por você e por mim, esse Jesus que está sentado à direita do Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Jesus é o maior intercessor. O Espírito Santo de Deus é o intercessor que intercede com gemidos inexprimíveis, e nós somos intercessores junto com ele. Aleluia, Deus e o Senhor. Pilatos, pois, Evangelho de João, capítulo 19. Tomou então Jesus e o açoitou. Então, Jesus, nesse momento, ele foi açoitado. Quando eu estava lendo essa palavra na madrugada, eu estava pensando no povo que foi torturado, no povo que está sendo torturado, no povo que está sendo preso, no campo de concentrações, nos países a qual Cristo é proibido, nos países a qual o Evangelho é proibido, o Evangelho de Cristo, no país em qual a Bíblia é proibida. Tem pessoas passando por torturas, por sofrimentos, por açoites. E Jesus aqui, Jesus foi açoitado. Jesus nesse momento, aleluia, Deus, ele estava sendo açoitado. Agora você imagine, Jesus veio para a terra como filho de Deus, Jesus veio, era revelação, né? A palavra de Deus, ela é revelada. A revelação, ela representa o quê? Deus falando ao povo o que ele faz. Então, quando Deus revela, aleluia, não há nada que ele faça sem antes revelar aos seus profetas. A palavra de Deus diz isso. Então, tudo aquilo que Deus vai fazer, ele revela ao profeta. Ele revela quando aparece uma mulher na vida do teu esposo. E se teu esposo é cristão, pode prestar atenção, que Deus vai lá e revela. Olha, cuidado, o inimigo pediu para se andar contigo, o inimigo pediu para te peneirar, para provar a tua fé. Então, há revelações, sim. As pessoas pregam contra a revelação, mas quando você prega contra a revelação, você está pregando contra a palavra, porque a palavra de Deus é a maior revelação. E a palavra de Deus diz que ele não faz nada que antes revele ao seu profeta. Então Deus, ele sempre vai te alertar. Ele vai te dar sonhos. Ele deu sonhos de revelação a José. Ele dá sonhos, sim, de revelação, a qual os sonhos que vêm de Deus. Não sonhos que vêm do maligno, não sonhos da carne. Então, os sonhos de revelação de Deus, ele se cumpre e acontece. Então, não adianta, não tem como não acreditar nas revelações. Se eu não acreditar na revelação, eu não acreditaria na Bíblia. Eu não acreditaria na palavra de Deus. Então, Deus é esse que se revela a quem Ele quer. Deus, ele fala com quem ele quer. Deus, ele se mostra para quem ele quer. Deus é Deus para agir, e agindo ele quem impedirá. Então, nós temos que ter entendimento. Deus pode falar com você em oração. Deus pode... Quando Deus fala com você em oração, no secreto do teu quarto, isso se chama revelação. Ele está revelando a vontade dele para você no teu quarto. Ele está revelando a vontade dele quando você está ali de joelho dobrado, orando, chorando, clamando. E quando pensa que não, vem aquele pensamento de paz. E quando pensa que não, vem aquele pensamento de conforto.
Você é confortado no momento que está ali, de joelho dobrado, chorando a Deus, clamando, Senhor, por que eu estou passando por isso? E naquele momento, o Espírito Santo vem e te conforta, te abraça, o Espírito Santo fala ao teu ouvido, porque a palavra de Deus diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Se a ovelha conhece a voz do seu pastor, significa o quê? Que ele fala com a ovelha. Ele fala. A palavra de Deus diz que a Bíblia não tem onde colocar livros de tanto que Deus fala conosco. Você está entendendo? E ele mesmo diz que a palavra dele se renova. Se renova. Então tem palavra nova assim de Deus para você e para mim. Tem palavra nova de Deus quando você ora. Então, se ele é o nosso pastor, eu tenho que ouvir a voz dele. Ele fala comigo, ele fala contigo, ele fala com você. Eu já disse, pensamentos bons vêm de Deus, pensamentos maus ou vêm nosso ou vêm do maligno. Ou você tem pensamento de derrota, ou o inimigo coloca pensamento de derrota. Jesus estava sendo açoitado. Eu não sei qual é a dor que você está passando, eu não sei qual é o sofrimento que você está passando. Ou talvez você não está sendo açoitado, é claro. Mas as dores, as lutas, a dificuldade que você tem vivido tem doído no teu corpo como açoite. Então, o que você tem passado tem doído na tua carne como fosse um açoite. E muitas das vezes você está aí tão ferido, tão machucado, porque pessoas te machucaram, porque pessoas não te ajudaram, porque pessoas te condenam, porque pessoas te julgam, porque pessoas não te entendem, porque pessoas olham para você e dizem assim, Deus não é na vida dele, Deus não é na vida dela. Precisa, aleluia, Deus, crer em Deus, é crer em Deus. Então, aleluia, Deus, louvado seja o nome. Você não tem que mostrar para os outros que Deus é na tua vida. Você tem que crer nesse Deus, porque quando você crê nesse Deus, o importante é que ele crê, aleluia, Deus, que você crê nele, que você acredita nele, que você confia nele, que você sabe que ele é poderoso para te abençoar, aleluia, Deus, e você está aí sofrendo, como se estivesse sentindo essas dores de açoite. Aleluia, Deus, você tem chorado tanto que disse, eu não aguento mais. Então, uma pessoa açoitada, ela chega a esse ponto de não aguentar a dor. Imagine a carne sendo dilacerada, a carne sendo chicoteada, a carne sendo ferida, a carne sendo machucada, e você tem sido machucado pelas lutas, você tem sido machucado pelo ódio, você tem sido machucado pela a raiva dos outros, pela inveja dos outros, você tem sido machucado pela ignorância dos outros, pessoas ignorantes falam com você ignorante, pessoas te desejam mal, pessoas cada vez mais te machucando, e você está aí já toda machucada, não consegue mais nem sequer chorar de tanta dor. Mas esse Jesus passou por esse açoite. E sabe o que o Espírito Santo mostra? Que quando Jesus estava açoitado, ele não estava sozinho passando por aquela dor. O Espírito Santo de Deus estava sustentando ele. O próprio Deus sustentava o seu filho. Eu quero dizer para você que está passando por luta, por dificuldade, por dores, que só você e Deus sabe. Eu quero dizer para você que Deus está te sustentando. Então nunca diga que você está fraco. Diga, aleluia, Deus, que você tudo pode naquele que te fortalece. Diga, aleluia, Jesus, que o Senhor Deus, é a tua força. A tua carne não aguenta mais. Você não aguenta mais chorar. Você não aguenta mais sofrer. Você não aguenta mais, Senhor, eu só quero ser feliz. Tem mulheres que dizem aqui, eu só quero ser feliz, Senhor. Eu só quero um esposo para ir comigo na igreja. Eu só quero um esposo para me proteger. Eu quero só um esposo para as pessoas não verem que eu estou sozinha. Minha filha, tem tanta mulher sozinha com o esposo. Tem tanta mulher querendo divórcio. Tem tanta mulher querendo que nunca tivesse casado. Então, o que você tem que entender, o que Deus quer que você entenda? A tua proteção está em Deus. A tua proteção está no Senhor. A tua felicidade e a tua alegria está primeiro no Senhor. Quando você entender que o Senhor é o Deus da tua vida, Ele vai acrescentar o que você precisa. E hoje, interessante que pela madrugada o Senhor falava que o esposo representa Cristo dentro do lar. E o que mais a gente vê é mulheres dizendo que o marido foi embora, que o marido abandonou os filhos. Olha só, estou falando de crentes.
Eu não estou falando de ímpios. Eu não estou falando de pessoas que não conhecem a verdade. Eu estou falando dessas pessoas que conhecem a verdade. Eu estou falando dessas pessoas que ouvem a palavra. Eu quero dizer para você, aleluia, Jesus, que você pode estar nesse momento aqui, ó, que Jesus estava sendo açoitado. Mas os pais estavam sustentando ele. Coloca no teu coração que o teu pai está te sustentando. Coloca no teu coração que Deus está te sustentando. Você tem um pai que te sustenta. E você pode dizer assim, irmão, por que esse pai não para com essa dor? Ei, Jesus, foi preciso Jesus passar por tudo aquilo. Deus, Pai, poderia ter impedido as dores de Jesus, não é verdade? Ele poderia ter impedido. Ele poderia ter dito, não, meu filho, você não vai para a terra pagar para os pecados dele. Você não vai para a terra carregar uma cruz por eles. Não, meu filho, você não vai para a terra sofrer por eles. Você não vai para a terra ser traído por eles. Não, meu filho, você não vai fazer nada por esse povo. Sabe por quê? Porque Deus sabia que todos nós éramos pecadores. Deus sabia que nós éramos e Deus sabe que nós somos. Mas eu quero dizer para você, sabe o quê? Sabe por quê que o Filho de Deus veio? Sabe por que o Filho de Deus veio passar por todos esses sofrimentos? Porque ele foi o único que estava santo, que estava preparado. Ele foi o único que não tinha pecado e só ele poderia ser o cordeiro pelos nossos pecados. Ser a ovelha pura, sacrificada como holocausto por mim e por você. Por isso que Jesus veio na terra, porque na terra não tinha esses que obedeciam ao Pai. Na terra não tinha sacerdotes que eram obedientes a Deus. Eram obedientes à lei de Moisés, mas não obedeciam a Deus. Então, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, tinha que se cumprir a revelação que viria o Salvador, que viria o libertador, que viria esse que iriam colocar na cruz, que seria açoitado, que venderiam suas vestes. Aleluia, Deus, que viria esse, que iria, aleluia, pagar os nossos pecados. E ele veio a primeira vez, pagou o teu pecado, pagou o meu pecado. Ele veio, aleluia, a primeira vez, aleluia, Deus, e carregou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele veio mostrar para nós, aleluia, que no momento da crucificação, jamais o Pai o abandonou. Jamais o Pai o abandonou, porque foi somente Deus para sustentar Jesus. Jesus poderia ter morrido com os açoites. Jesus poderia ter morrido com aquela coroa de ouro enfiada na sua cabeça. Jesus poderia ter morrido com os pregos nas mãos, os pregos nos pés. Mas Jesus apenas, aleluia, Deus, morreu no momento certo, na hora certa. No momento certo, ele entregou o seu espírito ao Pai. No momento certo, ele disse, recebe meu espírito. E naquele momento, quando ele disse isso, o céu se rasgou. E naquele momento, quando ele disse isso, foi consumado. Ele venceu a morte, ele pagou pelos nossos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados, ele venceu a morte, ele mostrou, aleluia, que ele pode vencer o pecado e que ele, em nossas vidas, nós vencemos o pecado. Por isso que com Cristo somos mais do que vencedores. Então, nesse momento, eu não sei qual é a dor que você está passando, mas coloca no teu coração que Deus está com você te sustentando. Que Deus está com você, aleluia, carregando essa cruz, como ele estava com o filho dele. E jamais ele abandonou, porque ele é um pai bom. Ele é um pai bom que não abandona seus filhos. Ele jamais ele ia abandonar a Jesus. Aleluia, Deus louvado, tudo estava no controle de Deus. Nada estava fora do controle. Aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. E os soldados puseram sobre a sua cabeça espinhos. Lhe vestiram uma veste de púrpura. Púrpura é um tecido que corta, é um tipo de tecido que corta o corpo. Agora você imagine, ele foi açoitado e colocaram aquelas vestes para machucar mais ainda o corpo de Jesus. Agora sinta a dor que ele passou. Eu tenho certeza que a dor que ele passou, nenhum de nós ainda vivemos na terra. A dor que Jesus passou naquele momento não se compara com a tua dor. Você pode aí estar passando por dor, mas você está no ar-condicionado. Você tem o teu carro, você tem tua casa,
Você pode estar passando por dor, mas você tem tua roupa, você tem alimento. Você pode estar passando por dor, mas a tua família está aí perto de você. Você pode estar passando por dor, mas tem alguém orando por você. Então a dor, a nossa dor, não se compara à que Jesus viveu. Jesus estava passando por essas dores. Eu sempre digo, meu Deus, quando eu olho para a dor do Senhor Jesus, eu digo que eu não sofro. Eu digo que a minha dor é muito pequena. E muitas das vezes você não aguenta essa dorzinha no pé. Imagine tudo isso que Jesus suportou por mim e por você. Tudo isso que Jesus suportou pela humanidade. Essa humanidade que continua traindo Jesus. Essa humanidade que continua negando Jesus. Essa humanidade que continua crucificando Jesus. Essa humanidade que não adora o Filho de Deus, que não adora a Deus. Essa humanidade que continua blasfemando de Deus, escarnecendo de Deus, escarnecendo do Filho de Deus, zombando do Filho de Deus. Mas agora haverá um prestar de conta. Agora, aleluia, todos irão pagar por todas as zombarias que estão fazendo a Deus e ao Filho de Deus, com uma diferença. Não haverá um Cristo para carregar mais as nossas dores e os nossos pecados. Porque a justiça de Deus será pela injustiça que foi feita por todos aqueles que sofreram por amor o Evangelho de Cristo, que sofreram por Cristo, que receberam Jesus no seu coração. Aleluia, Deus. Então muitos irão passar pelas dores, irão viver o inferno na terra. As pessoas dizem que estão vivendo o inferno, então vão viver o inferno na terra quando chegar a grande tribulação. Aleluia, Deus, porque o céu não haverá mais dia. Haverá uma grande escuridão. Sabe por que essa grande escuridão? Porque as trevas reinará. A grande tribulação será o reinado nas trevas. Será por pouco tempo. Mas esse pouco tempo será muito para aqueles que ficarem. Por isso que o Senhor Jesus está falando todo o tempo. Te arrepende. Volte para a minha presença. Busca a minha presença. Por isso que o Senhor está dizendo todo o tempo. Busca tuas bênçãos, eu te dou. Deus dá nossas bênçãos. Ele é Pai. Ele é Pai e nos abençoa. Mas eu quero dizer, não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de buscar o Senhor de todo o teu coração para a tua salvação. Para você ir reinar com Ele. Para você ser arrebatado com Ele. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. E diziam, salve o Rei dos Judeus. E davam-lhes bofetadas. Ai, eu fico lendo essa passagem, essa palavra, e eu fico imaginando, né? Jesus sendo açoitado, colocando uma veste, tiraram as vestes de Jesus e colocaram mais vestes que machucavam o corpo de Jesus, não era conforto. E além disso, bofetearam Jesus, começaram ali a machucar mais o rosto de Jesus, eu querendo ver a face do Senhor, e esse povo maltratando Jesus quando Jesus estava na terra. E hoje nós estamos aqui sofrendo, chorando. Nós estamos aqui passando pelo que estamos passando, porque nós queremos ver a face do Senhor. Nós queremos entrar no... Então aqui diz o quê? Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibas que não acho nele crime algum. Pilatos não encontrou crime algum em Jesus. Para você ver como é a justiça dos homens, injusta. A única justiça que é justa é a de Deus, mas a justiça dos homens é injusta. Como que uma autoridade, Pilatos era autoridade, viu que Jesus não tinha nele acusação alguma, não tinha. E mesmo assim, Jesus foi condenado à morte. E aqui diz, aleluia, eis que vê-lo e trago fora para que saibas que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus levando a coroa. Oh, meu Deus do céu. A coroa de espinhos e o vestido de púrpura e disse, Pilatos, eis aqui o homem. Jesus estava ali preparado para a crucificação. Agora imagine como que Jesus foi preparado
foram preparados com os açoites, com bofetadas, foi preparado com umas vestes de púrpura que machucava o corpo dele, com os açoites, com uma coroa de espinho. Então, se você olhar para Jesus naquele tempo, o que você enxerga? Um homem com a carne dilacerada, com o corpo ensanguentado, havia sangue em todo o corpo de Jesus. Por isso que o sangue de Jesus tem poder. Por isso que o sangue de Jesus tem poder. Sabe por que o sangue de Jesus tem poder na tua vida e na nossa vida? Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, porque o sangue de Jesus, ele é vida. Ele é vida. Aleluia, Deus, o sangue de Jesus foi derramado com os açoites, com a cruz na sua cabeça, com os pregos nas mãos. Aleluia, derramaram o sangue de Jesus, aleluia, Deus, em várias partes do seu corpo. Mas mesmo assim, aquele sangue não acabou. Mas mesmo assim, esse sangue não vai acabar. Porque sangue é vida. Aleluia, Jesus. Jesus não morreu, ele vive para sempre. Aleluia, Deus. E esse sangue derramado, esse sangue poderoso de Jesus, que foi derramado ali, aleluia, Deus, com esse sofrimento, te dá a vida e te salvou. Te dá a vida e te salvou. Esse sangue me dá a vida e me salvou. Aleluia, Jesus. Esse sangue que o inferno não suporta. Esse sangue que os demônios não suportam. Esse sangue, aleluia, Deus, que querem. Aleluia, Jesus, louvado, meu Deus, seja o nome do Senhor, continuar derramando através, aleluia, Deus, daqueles que servem a Jesus, o sangue dos inocentes. Porque aqui foi derramado um sangue inocente. Pilatos disse que não tinha culpa nele. Pilatos disse quantas crianças o sangue inocente está sendo derramado nas guerras. Quantas vidas inocentes estão sendo mortas nas guerras. São inocentes, haverá um julgamento. Haverá ali um juízo. Haverá um prestar de conta por todo o sangue derramado. Oh Deus querido, Deus de poder, não existe injustiça, não. Deus fará justiça pelos inocentes. Deus fará justiça pelo sangue derramado. Deus fará justiça. Aleluia. Deus louvado seja o nome do Senhor. Você que vê aí uma criança morrendo nas guerras, Deus fará justiça pelo esse sangue derramado que o homem derramou. Que o homem e as pessoas dizem que é Deus o culpado. Não foi Deus. Não foi Deus. Quem faz a guerra é o homem. Quem faz a guerra é a maldade do coração do homem. Quem faz a guerra é aqueles que querem o poder. É aqueles que matam para ter o seu poder. É aqueles que matam para, aleluia, Deus, ter seu dinheiro. É aqueles que matam para ser senhores, para ser dono de tudo. Mas eu quero dizer que eles não são dono de nada. Nós não somos dono de nada. Dono é o Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do céu e da terra. Com o sopro, aleluia, Deus, da sua boca, Ele destrói, aleluia, Deus, tanto poderoso, Ele destrói tantos grandes. Ele destrói, aleluia, com o seu poder da sua boca, ele destrói o mundo. Com o poder da boca dele, aleluia, Deus, ele destruiu aquele povo. Aleluia, Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o nome. Quando ele ordenou aquela chuva, a qual inundou o mundo, e aí todos aqueles que se achavam poderosos, senhores, dono da terra, viram o poder de Deus. E sabe que foi salvo? Somente Noé e sua família. Eu imagino Noé construindo a arca. Eu imagino Noé construindo aquela arca, aleluia, Deus, aonde caberia todos os animais. Meu Deus do céu, é muito grande, não é verdade? E aí eu imagino um homem com a sua família construindo aquela arca. As pessoas poderiam dizer, para que ele está fazendo isso? Ele está doido. Mas eu quero dizer uma coisa, enquanto Noé estava construindo a arca, ele estava pregando. Enquanto Noé estava construindo a arca, ele estava chamando, aleluia, Deus, para adorar a Deus, para buscar a Deus, para se arrependerem. Ele estava levando o evangelho. Ele estava construindo a arca, mas ele estava falando do amor de Deus. E disseram que Noé era louco, não quiseram ouvir Noé. E assim estamos no tempo de hoje.
hoje. Jesus está falando que vai voltar e não querem nos ouvir. Jesus está falando que vai voltar, que vamos prestar conta com Ele. Jesus está falando, te limpa, te limpa, te limpa ainda mais. Ah, eu tô limpa, não. O Senhor diz, te limpa ainda mais, te limpa ainda mais. E o Senhor está falando e muitos não querem ouvir. Muitos não querem se arrepender do seu pecado, muitos não querem largar o seu pecado, muitos não querem largar a mentira, não querem largar as drogas, não querem largar a prostituição, não querem largar o álcool, não querem largar o poder que eles querem. E o evangelho está sendo pregoado. O evangelho continua sendo pregoado como foi no tempo de Noé. Aleluia, Jesus, e Jesus voltará. E o mundo será destruído com fogo. As pessoas sabem que a arca existiu. Os arqueólogos sabem que a arca existiu. É comprovado, é comprovado. O milagre de Deus é comprovado. E o que fazem? Continuam acreditando que tudo acaba com a morte. Não, vou curtir, porque quando eu morrer, acabou tudo. Não acabou não, meu querido. Quando morrer, segue-se juízo. Quando morrer, seguirá o juízo. Para onde a tua alma vai? Para o céu ou para o inferno? Para onde a tua alma vai? Iremos prestar conta. Iremos prestar conta com o juiz. Aleluia, Deus, e só Ele pode dizer para onde nós iremos. Porque até aqueles que oram e pregam a palavra, mas não praticam a palavra, se eles não consertarem a sua vida, eles ouvirão: malditos, não vos conheço, não vos conheço. Até os que pregam a palavra, que oram como eu, se não tiver a prática da palavra, se não tiver Jesus verdadeiramente no meu coração, eu posso, naquele grande dia, o Senhor dizer para mim: apartai-vos de mim, maldito. Mas eu não curei em teu nome. Quem cura é Jesus, não é eu. Mas eu não preguei, eu não levei teu evangelho. O evangelho de Cristo não é meu. Então, para mim entrar no reino do céu, eu preciso ter prática da palavra. Eu preciso estar limpa, limpa. Aceitei Jesus no meu coração, recebi Jesus no meu coração. Agora eu tenho que deixar Ele me limpar. Através da palavra dele, nós somos limpos todos os dias. Branco como as neve. A nossa alma ficará branca. A nossa veste espiritual. Hoje eu estava aqui, me arrumando para a live, e eu olhei para a minha aparência e disse: Senhor, a tua palavra diz que nós somos imagem e semelhança tua. E eu falei assim para o Senhor: Senhor, mas o Senhor é espírito, não é verdade? Deus é espírito. Deus não tem uma imagem da carne, porque Deus é espírito. E eu disse: meu Deus, nós somos imagem e semelhança tua, Senhor. Então a nossa imagem e semelhança é espiritual. Você está entendendo? Então você tem uma imagem de Deus espiritual, não a aparência da carne, porque Deus não é carne, Deus é espírito. Aí hoje eu estava conversando isso com Deus, Vamos continuar aqui, vamos continuar. Então aqui diz: saiu, pois, Jesus levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura, e disse: Pilatos, eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucificam, crucificam. E disse Pilatos: tomai-vos e crucificai, porque eu nenhum crime acho nele. Você prestou atenção nesse versículo? Sacerdotes. Vindo, pois, os principais dos sacerdotes religiosos falam de Deus. Eles mesmos disseram para Pilatos: vindo, pois, principais dos sacerdotes e os servos, clamaram dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-vos e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. E Pilatos passou para os sacerdotes crucificar a Cristo. Pilatos passou para eles, mas eles, manipuladores, cheios de estratégias malignas dos seus corações malignos, lobos, verdadeiros lobos,
vestidos de sacerdotes. O que eles fizeram? Eles queriam que o povo fosse culpado. Eles queriam tirar a culpa deles. Mas eles incentivaram a Pilatos a crucificar a Jesus. Eles não estavam crucificando, mas ele estava mandando a Pilatos, dizendo a Pilatos para crucificar a Jesus. E Pilatos disse: crucificam vós, os judeus. Nós temos uma lei. Escute, os sacerdotes, né? Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e, segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando viu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. O que resposta que Jesus ia dar a Pilatos? Jesus curava, Jesus libertou os demônios endemoniados, Jesus fez sinais e maravilhas, todos sabiam que Deus era com Jesus, até esses sacerdotes invejosos, né, que ficam falando: tá curando, tá não sei o quê. Claro, Jesus está no negócio. Aonde Jesus está tem cura, aonde Jesus está tem libertação, aonde Jesus está tem salvação, aonde Jesus está tem restauração, aonde Jesus está algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer na tua vida, na minha vida. Deus, busca a palavra de Deus para você ser uma esposa sábia. A esposa sábia edifica a casa. E o teu esposo tem que buscar a palavra de Deus porque ele representa Cristo dentro de casa. O homem representa Cristo dentro do seu lar. E a esposa tem que ser sábia. Tem que amar aquele homem como se estivesse amando a Cristo. Mas esse homem, para ser amado como se estivesse amando a Cristo, ele tem que ser esse representante. Então, todo esposo, ele representa Cristo dentro do lar. Dentro do lar. Aleluia, Deus. Por isso que o homem é considerado o vaso mais forte e a mulher o vaso mais fraco, entendeu? Porque é Cristo que protege a igreja. Então, o esposo, é dele que vem a proteção para a esposa e para os filhos. Primeiro Deus na vida do esposo, segundo o esposo, depois a mulher e os filhos, entendeu? Olha a cobrança de Jesus aí, né? Para esposo aí que quer ser garotão, para esposo aí que não quer ser representante de Cristo no seu lar. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome. E mulheres que amam seus esposos como se amasse a Cristo, como se estivesse amando a Cristo. O casamento era para ser perfeito, né? Já pensou uma mulher amar? Eu amo Jesus. Eu amo demais, declaro todos os dias. Eu amo meu Deus. Aí eu tendo um esposo que representa Cristo, um ungido de Deus, um servo de Deus, temente a Deus, que as suas práticas é de Cristo, né? Porque representa Cristo. Um representante de Cristo, ele fala por ele, não é isso? Então o esposo fala por Cristo. É isso que o representante faz, não é verdade? Vai naquele lugar representar aquela pessoa. E as pessoas ficam dizendo assim: Jesus entra no meu lar. Melhor dizer, Jesus entra no coração do meu esposo, para ele ser esse representante aqui dentro da nossa casa. Não seria melhor orar assim? Jesus, entra no coração do meu esposo, para ele ser teu representante dentro da nossa casa. Você está entendendo? E continuar. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Olha aí Pilatos se achando poderoso. Oh, Jesus amado, esse é o problema do ser humano, se achar poderoso, se achar que faz, se achar que não faz. Eu posso, eu não posso, eu mando, eu que mando, não é verdade? Eu que desmando,
eu que sou o cara, eu que sou a tal, né? Esse é o problema do ser humano, se achar que é alguma coisa. Quando nós entendermos que nós não fazemos nada, nós não podemos nada, que nós, ah, meu Deus do céu, nós somos pó e cinza. Pó e cinza. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora Jesus fala. Agora Jesus fala. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Interessante, né? Que o Senhor falou para Pilatos que o lugar que ele estava foi Deus que permitiu ele estar. Se Pilatos era aquele governador, foi porque Deus permitiu. Então o poder veio de cima para Pilatos, né? Colocar Pilatos nas condições ali que ele estava, foi Deus que colocou. Você está entendendo? Então aqui, interessante mais ainda aqui, ó. Aleluia, Jesus, que o Senhor diz: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, quem entregou Jesus a Pilatos? Foi Judas? Foi Judas que entregou Jesus a Pilatos? Quem entregou Jesus a Pilatos? Judas o traiu. Judas disse onde Jesus estava. Não foi isso? Foi isso? Mas quem entregou Jesus a Pilatos? Os religiosos, os doutores da lei, aqueles que tinham inveja de Jesus, aqueles que não acreditaram que ele era o Filho de Deus. Então todos esses entregaram a Jesus. Porque as pessoas dizem que foi Judas. Tudo foi Judas, né? Não foi só Judas. Foi todos aqueles. Primeiro, que eles estavam ali já querendo prender Jesus, querendo parar Jesus, querendo matar Jesus. Então, ali eles encontraram em Judas aquele que seria o traidor. Queria trair Jesus. Mas aqueles que queriam matar a Jesus não eram Judas, mas os religiosos, os doutores da lei, aqueles que Jesus pregava contra eles. Por quê? Porque eles não queriam saber de estar com os enfermos. Eles não queriam que os leprosos tocassem neles, porque os leprosos eram impuros. Era isso que eles disseram. E Jesus não, Jesus comeu com pecadores, Jesus curou os leprosos, Jesus curou os enfermos. E esses não queriam saber de estar com pecadores. Esses não queriam saber de curar enfermos. Esses não queriam saber de visitar órfãos, de visitar viúvas. Esses só queriam ter aparência. Então eles queriam matar Jesus, eles entregaram Jesus porque Jesus estava fazendo a diferença. Jesus estava cumprindo a palavra, Jesus estava praticando a palavra, Jesus não estava como um rei sentado num púlpito, num trono, no altar. Jesus estava lá onde o enfermo estava, Jesus estava onde o viúvo estava, Jesus estava onde aquele que é oprimido estava, Jesus estava lá. E eles não, eles estavam sempre tramando para crucificar a Jesus, para matar a Jesus, para prender Jesus. Então, e Jesus disse: mais pecado tem esses. Por quê? Porque eram conhecedores da lei, mas não eram praticantes da lei. Como que eu, conhecendo a lei, não conheço o Filho de Deus? Como eu, que estudo a lei, não conheço o Filho de Deus? Você está entendendo? Para eu conhecer o Filho de Deus, eu tenho que ter Deus no meu coração. Verdadeiramente Deus tem que estar na minha vida. Porque se eu tenho Deus na minha vida, eu vou conhecer o Filho de Deus. Lembra
que nós temos a imagem e semelhança de Deus. Então Jesus era a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque ele tinha prática santa. Por quê? Porque nele não tinha pecado. Por que Jesus era a imagem e semelhança de Deus? É o único que podemos dizer que Jesus foi verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. Semelhança significa parecido. Então Jesus era parecido com Deus. Ele disse: meu pai trabalha e eu também trabalho até agora. Então tudo era semelhante. Tudo que o pai fazia, o filho fazia. Então, aleluia, Deus idêntico ali. Aleluia, Deus, a mesma profissão. Que profissão, aleluia, Deus, ganhar almas. Que profissão, levar o evangelho. Que profissão, resgatar vidas perdidas. A mesma profissão. Que profissão, curar os enfermos. Libertar os cativos. Imagem e semelhança de Deus. Ah, Jesus amado, eu quero ser imagem e semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, oh Deus amado. Estamos entendendo? Desde então, Pilatos procurava soltá-lo. Pilatos queria soltar Jesus. Mas a palavra de Deus tinha que se cumprir, foi revelada. Assim, ó, nós oramos, né? Senhor, nos livra. Tanta gente ora, né? Para que para que não se cumpra o Apocalipse. Parece assim que não querem que se cumpra o Apocalipse. As pessoas só faltam orar para Jesus não voltar. As pessoas só faltam orar para isso. Não, Jesus, não volta, não volta. Se eu fizer isso, eu estou orando contra a vontade de Deus. Então, Senhor, seja feita a tua vontade. Tua palavra tem que se cumprir. A tua palavra está se cumprindo. A tua palavra vai se cumprir. Não adianta. Não adianta orarmos contra. Não adianta orar contra a vontade de Deus. Eu não vou impedir o arrebatamento. Eu não vou impedir o anticristo. Eu não vou impedir a palavra de Deus se cumprir. Ninguém vai impedir a palavra de Deus se cumprir. Então, ninguém pode impedir Jesus ir para a cruz. Ninguém pôde impedir. Por quê? Porque tinha que se cumprir a palavra. Era naquele sacrifício, aleluia, que nós teríamos o direito da salvação. É naquele sacrifício, é tudo aquilo que Jesus passou. Nos deu o direito da vida. Nos deu o direito da vida. Nos deu o direito da vida. Nos deu o direito de ter vida com o Pai. De sermos filhos de Deus. Hoje, através de Jesus, somos filhos de Deus. Através do Filho de Deus, nós nos tornamos filho de Deus. Porque aquele que recebe o Filho, recebe o Pai. Aquele que recebe a Cristo, recebe o Pai. Então, você tem o Pai na tua vida. Então, esse Pai está contigo, te sustentando no momento difícil. Por isso que eu sempre digo, não é a minha força, é a força dele, não é a tua força. Sempre vamos dizer, Senhor, eu não tenho força. Mas eu tenho entendimento, Senhor, eu não tenho força, mas tu tem. Tudo posso naquele que me fortalece. Guarda esse versículo no teu coração e na tua mente. Você que está aí, eu não vou aguentar, eu não aguento mais. Senhor, está doendo. Senhor, eu vou desistir. Vou tirar a minha vida. Coloca no teu coração, na tua mente, tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, eu vou vencer. Senhor, eu vou conseguir. Senhor, eu vou alcançar o céu. Senhor, eu vou conseguir te obedecer. Eu vou conseguir largar esse pecado. Tua mente parece que está ali, ó. Não posso. Sou fraca. Não consigo. Vou desistir. Estou acabada. Acabaram com a minha vida. Estou derrotada. Estou destruída. A tua mente só tem isso. A nossa mente tem que ter a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, pela tua força, eu vou conseguir. Então, continuamos aqui. Ouvindo, pois, Pilato este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litos Trotos, em hebraico, Gábata. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Deus, mas eles brandaram, tira, crucificam. E disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais do sacerdote. Responderam os principais do sacerdote. Não temos rei senão César. Você está entendendo? E o que é que está acontecendo agora? O que é que está tramando agora? Os sacerdotes, os religiosos, novamente, estão se reunindo
Para quê? Para não adorar a Deus. Porque todo Deus é Deus. Todo caminho leva a Deus, não Jesus. Eles estão aí, né, querendo colocar na tua mente que todo caminho leva a Deus, que tudo é Deus, que tudo fala de Deus. E esses aqui, ó, que falavam de Deus, o que foi que eles disseram? Escute, o que eles disseram? Oh, Jesus amado, mas eles brandaram, tira, tira e crucificam. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes, não temos rei senão a César. Você está entendendo? Jesus não era o rei deles. E continua ainda não sendo o rei deles. Eu já vi sacerdotes blasfemando de Jesus, dizendo que a Bíblia é uma mentira, dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita. Por quê? Porque Jesus não é o rei deles. Porque aqueles que Jesus é seu rei, aleluia, Deus, esses sabem quem é o Filho de Deus. Esses são filhos de Deus. Porque você conhece teu irmão. Você conhece tua irmã. Você pode ficar muito tempo longe da tua família, mas quando você volta para tua família, você sabe quem é tua irmã, você sabe quem é teu irmão. Então, quando você é filho, se torna filho de Deus, através do Filho de Deus, você sabe quem é o teu irmão. Jesus é esse. E você faz parte da família de Deus. E você sabe, aleluia, Deus, quem é Jesus na tua vida. Você sabe, aleluia. Vocês estão entendendo? Que aqueles que vão continuar matando os cristãos são os próprios sacerdotes? Vocês estão entendendo? Que as perseguições que nós temos na nossa vida vêm dos próprios sacerdotes, dos próprios religiosos, dos próprios que têm como César seu rei, que têm como o mundo seu rei. Vocês estão entendendo que é isso que está acontecendo e que vai acontecer na segunda vinda do Senhor? Do jeito que eles crucificaram, se eles não receberam a Jesus, você acha que eles vão me receber? Você acha que eles vão receber vocês? Você acha que eles recebem tudo aquilo que vem de Deus? Não, eles não recebem o que vem de Deus. Sabe por quê? Porque eles não servem a Deus. Porque eles não têm Deus como Pai. Porque eles não têm Jesus como Filho de Deus. Porque eles não fazem parte da família de Deus. Porque eles servem a quem? A César. Que César representa o quê? O mundo. César representa o mundo. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tornaram a Jesus e o levaram. Então, aí já vai para a crucificação. Não é verdade? Vai para a crucificação, a qual o Senhor foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E ele vive e reina para sempre. E ele voltará para levar você, para me levar, para levar aqueles que o receberam de todo o coração, para levar aqueles que não o negaram, para levar aqueles, aleluia, que faz parte da família de Deus, que faz a vontade de Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus, ele se torna família de Deus, família de Cristo. O próprio Jesus disse que a minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, vamos estar cada vez mais unidos como família, fazendo a vontade do nosso Pai. E assim como Jesus, aqui na terra, passou por tudo isso e venceu a morte, nós, tudo que nós temos vivido e passado, por amor a Cristo, por sermos fiéis a Cristo e a Deus, pode ter certeza que nós também iremos vencer a morte. A morte não vai vencer aquele que está em Cristo Jesus. A morte não vai vencer aquele que está em Cristo Jesus. A morte não vai vencer aqueles que estão em Cristo Jesus.